Quem é vivo sempre aparece. Vamos para mais um Showtime Brasil Podcast, episódio 34. Eu não estou bem. Sugestão do nosso produtor. Meu nome é Américo Gomes, serei o seu host e hoje falaremos do seu, do meu, do nosso Los Angeles Lakers. Falaremos como foi a temporada do Lakers até a pausa para o All-Star Break. Falaremos também sobre a troca. Sim, Pelinka saiu do coma e fez algo na trade deadline e fez uma troca. E também falaremos do nosso querido front office, já citando Pelinka, que fala: esse time tem condições de ganhar nos playoffs. Eu não estou sozinho nesse podcast para falar do nosso querido Lakers. Primeiro convidado desse podcast é o porquinho que mora em São Bernardo, o querido coach Matheus, aquele que ensina que basquete de cadeia não deve ser praticado. Matheus, dá seu salve. Boa noite, rapaziada. Mais um episódiozinho para conta. Vamos falar desse time maravilhoso no qual nós torcemos. E o meu outro querido convidado, é a primeira vez que estou gravando podcast com ele, é torcedor e morador no bairro do Flamengo, atual campeão da Libertadores, um pouco convencido às vezes por conta disso, mas é gente boa no final das contas. Brunão, dá o seu salve. Fala aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo o nosso podcast. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso Leicão da Massa. É isso, então é com essas pessoas maravilhosas que vamos fazer esse episódio 34. Bem, como eu disse no começo do programa, introduzindo os assuntos que vamos ter aqui, vamos falar da temporada desse time, querido ou maldito, depende de como você quiser interpretar o sentimento que você tem pelo Lakers. A gente tem uma campanha até o momento que esse podcast está sendo gravado, pois mais tarde, no querido e amado horário de meia-noite, se eu não estou enganado, temos Lakers e Mavericks na Crypto.com Arena, né? Neste momento que gravamos o podcast, o Lakers tem um recorde de 32-21, o que dá para ele a quinta colocação na Conferência Oeste, neste momento, né? Vou abrir até os standings aqui enquanto eu falo com vocês para ver se eu não estou falando nenhuma besteira e já me corrigir, porque eu posso ser um imbecil. Mas o que queremos falar aqui é como o time foi até agora. Foi agradável? Não foi? Há algo que precisa melhorar? Bastante coisa, fica o spoiler. Mas o que achamos dele nesse momento? E eu sou burro, o Lakers é sexto colocado com a campanha de 32-21, não quinto, porque o Timberwolves tem 2 vitórias a mais. Então, eu vou começar com a voz da experiência. O cara que acompanha esse time há mais tempo do que todo mundo junto aqui. Então, por gentileza, Bruno, essa risada do fundo é da nossa produção. Bruno, por gentileza, até por uma questão de senioridade, né? A gente começa com com mais experientes. O que você acha até agora da temporada do Lakers? Quais são os pontos positivos que você viu? Os pontos negativos, calma, eu sei que são muitos, mas aí você fala alguns só, para não deixar esse podcast durar 10 horas. Mas fala aí, Bruno, o que você tem a falar sobre o Lakers nesse momento, antes da pausa para o All-Star Game? Tá certo. Pela idade, eu já sofri mais que vocês, né? Então, eu vou primeiro. Exato. Justo. Vamos lá. O Lakers, até agora, acredito que a palavra principal é contusão. Por quê? Porque o time que a gente quer ver, que sonha ver, que é com o Luka, com o Reeves e com o papai, com o LeBron, esse time jogou 9 vezes juntos nessa temporada. Então, assim, a gente não sabe qual é a realidade desse time, tá? Mas vamos se ater só o que a gente tem até aqui, essas 32 vitórias e 21 derrotas. O time me dá a impressão que o time é capaz de vencer a maioria dos adversários. Agora,
Ele quer? Essa é a questão. Porque a gente cansa de ver jogos, uma preguiça danada, primeiro quarto, no segundo quarto, no terceiro vai melhorando, e no último quarto a gente ganha os jogos. Então, assim, eu acho que esse time é capaz, se tiver todo mundo saudável, essa para mim é a principal questão. Agora, tem que querer, tem que transpirar mais. Eu acho que inspiração esse time até tem. Tem pouco banco? Também tem pouco banco. Mas tem inspiração. Agora, a transpiração, que eu não vejo tanta transpiração assim na maioria dos jogos. Certo. Você acha que depois da pausa do All-Star Game, qual é a principal virtude que esse time tem que ter? Cara, eu acho que esse. Assim, desde a temporada passada. Temporada passada não, algumas outras temporadas, o Lakers melhora depois do All-Star Game. Na hora que começa a valer, na hora que começa a ter que ganhar jogos para entrar no playoff, esse time geralmente tem tido uma campanha bem positiva. Então eu acho que agora que o Reeves está voltando, né, com minutos, restrição de minutos. Depois do All-Star Game, eu acredito que não vai ter mais restrição. Talvez o Luka possa voltar também do All-Star Game. Algumas pessoas falam que talvez ele até jogue no jogo do All-Star. Quer dizer, então ele vai estar apto para voltar a jogar pós-All-Star. Então eu acho que com esses três saudáveis, eu acho que esse time vai engrenar. Aquela coisa, agora que está no finalzinho da temporada, vamos jogar? E eu acho que esse time vai engrenar. Justíssimo. Gostei dos seus pontos de vista, Brunão. São takes interessantes sobre o time. Mas agora, a gente vai para uma opinião mais abalizada. Afinal, ele é treinador. Ele está lá na quadra. Ele sabe como é que é o jogo. Matheus, o que você viu de interessante e de irritante no Lakers até o momento, antes da pausa para o All-Star Game? Cara, acho que de interessante eu não vi nada. Essa é a... Pô, é triste, mas nada me surpreendeu nesse momento da temporada no Lakers. Porque joga o mesmo basquete que jogava o ano passado. Não melhorou, na minha visão. Teve, usando um inglês, ele teve um downgrade referente ao que jogava no ano passado, porque o time se apresenta menos organizado. Defensivamente, é muito, muito estressante ver o jogo, porque um time que cede, né? 2, 3, 4 oportunidades de segunda bola para o adversário, não tá defendendo, cara. Não tá protegendo o seu aro. Não tá fazendo o box out que é necessário ser feito para que tenha um jogo tranquilo, sabe? É complicado até mesmo analisar o ataque do time, porque às vezes parece que é um bumba meu boi, cara. Assim, eu sei que eu posso ser muito crítico, porque eu pego mais os lances que eu vejo que uma bola tá na minha quadra defensiva e de repente ela tá sendo jogada como um touchdown pass lá para a quadra ofensiva. Cara, é bizarro. É bizarro, cara. Tipo, não dá para entender o porquê que o time joga assim, sabe? E aí a gente fica sempre dependente, tipo, das nossas grandes estrelas. A gente fica dependente ou do LeBron, ou do Luka, ou do Reeves. Isso não é bom, não é saudável pro time, sabe? A gente precisa mais, tipo, do DeAndre Ayton, a gente precisa mais do Smart, precisa mais de todos aqueles que foram contratados para estar no time, sacou? Então, até essa presente pausa até essa pausa pro All-Star Weekend, eu não sei como que esse time, para mim, o time não tá bem, sabe? Porque, tudo bem, o time tem 32 vitórias, 21 derrotas. Mas quantas dessas vitórias a gente teve que, tipo assim, suar no terceiro, no quarto para ganhar o jogo, sendo que poderia ter feito um jogo tranquilo, sem sofrimento, o que não existe, porque sofrimento e Los Angeles Lakers andam basicamente na mesma frase nos últimos anos. E aí a gente
às vezes não consegue reverter um placar ou, né, desgarrar num placar e aí tem uma derrota. Então, pô, eu não consigo ver com bons olhos até esse presente momento, sabe? Entendo. Contrapontos, né? Com o que o Bruno disse. Mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. O que você acha que esse time tem que ter na volta do All-Star Break para conseguir evoluir a campanha e ser um time mais competitivo, mais agradável aos olhos? Cara, eu sou um técnico que acredita que a vontade supera tudo, tá ligado? A vontade, a garra supera tudo. E assim, na maioria das derrotas, eu assisti quase todas, se não me engano. Pô, o que falta às vezes é vontade de jogar. Talvez se tiver mais vontade, tiver mais garra, mais presença de quadra, talvez não. É a chave para esse time virar, sabe? Ele precisa virar essa chave, precisa ter garra, precisa ter vontade para voltar a ser competitivo, para ter o destaque que o Los Angeles Lakers precisa ter, que é o maior time da liga. O time não pode ser apático, sabe? Entendo. E eu até, permita só dar um palhinha aí na fala do Matheus, eu acho, eu também falei de vontade, mas às vezes me dá a impressão que nem é só vontade. Parece que eles se jogam se poupando mesmo. Tipo assim, o LeBron sabe que ele já é um senhor de idade como eu, né? Então o que ele faz? Ele fala, cara, se eu jogar num ritmo frenético todos os jogos da temporada, eu vou chegar podre no playoff. Então eu vou dar um migué aqui para tentar chegar saudável no playoff. Então, eu acho que esse é o ponto. Não é só a vontade de, porra, preciso ganhar. Eu acho que eles estão realmente com o pé no freio até o último quarto. E aí, se dá para ganhar o jogo no final do jogo, eles vão lá e ganham. E viram os jogos. Tipo assim, é um bate-papo que eu mesmo já tive com o Bruno, que às vezes a gente fica ali no pré-game ou no pós-game conversando. Tirando essa derrota para Spurs, que foi o nosso último jogo, que aí a gente tava sem 5 jogadores do elenco, né? Whatever. Mas, cara, é bizarro, porque a gente sabe quando vai perder o jogo, quando, tipo, com, sei lá, 7 minutos no terceiro quarto, o time já tá tomando basicamente 20 pontos. Aí é aquele jogo que o Bruno fala direto, fala, pô, hoje a gente vai tomar no mínimo 30. Por quê? O time já largou a mão, sabe? Esse jogo já tá perdido, não, a gente não precisa nem tentar, e vamos pro próximo jogo. É isso também que é um pouco frustrante, tá ligado? Porque se você pega o elenco do ano passado, é um elenco pior em relação a posições, e é posições, não é jogadores. Porque basicamente se mantém o mesmo. Mas a gente não tinha pivô e a gente tinha o Finney Smith, que até o presente momento nem sei se está jogando, sendo sincero. Então a gente teve a adição do pivô. Na minha visão, o elenco, por ter um pivô, já melhorou. Por mais que seja o Eight. Tá? Bom. Mas aí você para ver, o time ano passado, se eu não me engano, teve viradas de 20 pontos. Teve virada, se eu não me engano, teve uma virada de 22 pontos no ano passado em jogos. E esse ano não teve nenhuma. Qual foi a grande virada desse ano do Los Angeles Lakers? A gente estava perdendo no terceiro quarto, do terceiro quarto para frente a gente virou um jogo. Eu não sei. Entendeu? Então, esse tipo esse tipo de situação que eu penso que o time só largou a mão do jogo mesmo e já era, cara. Só para te refrescar, você falou que você não lembra de uma virada do Lakers no jogo, a gente fez uma virada contra esse time que a gente vai enfrentar hoje, Dallas em Dallas. A gente foi para o último quarto perdendo por 14 pontos e virou o jogo, e abriu 10. É Dallas. Virou. Mas é uma virada. Contra Denver também é uma virada. Só para te refrescar, eu entendo a sua revolta, porque realmente há jogos que parece que o Lakers está nem aí com a hora do Brasil. Frase velha, hein, Bruno? Essa você joga. Essa é do meu tempo. Então, assim, tem jogo que é isso, o Lakers não está com vontade nenhuma, se pudesse não jogava, e tem jogo que entra com essa mesma vontade, mas dá um estalo barro, o J.J. Redick que quebra alguma prancheta no vestiário, e volta e
vira um jogo que está 14 pontos atrás, vira um jogo contra Denver que é contender. Querendo ou não é contender, você não pode tirar Denver da equação quando se fala de playoffs, né? Então, eu vou mais na parte que eu concordo um pouco com os dois. Tem uma parte que eu acho que eles estão se poupando mesmo, porque é 82 jogos, mas a gente se irrita por ver boa parte desses 82 jogos e ver o time sem vontade às 3 horas da manhã, você morrendo de sono, tendo que acordar cedo no outro dia, é uma merda, e eu concordo plenamente com isso, né? Você fica puto, você fica estressado, mas eu acho que o time, tendo as pernas frescas e faltando lesão, como o Bruno disse e como o Bronny James disse em declaração, o time completo, sem problemas de lesões, o time podendo jogar junto, eu acho que sim, tem bastante potencial. Pode ser um pouco de esperança minha, positividade e tal, mas como o Bruno bem disse, esse time jogou 9, 10 jogos juntos, o Luka, o Reeves e o LeBron. Porque ou um ou dois, ou até mesmo os três estão com problema físico em jogo. Então é um pouco mais complicado. Mas eu tenho um pouco de fé e esperança que esse time nos playoffs poderá render. Eu estou vendo aqui, produção, mandaram uma pergunta do torcedor. Então eu vou passar também para os meus queridos convidados. Pergunta do Nicolas, de Grajaú, São Paulo. Você acha que o Lakers atual superou as expectativas que você tinha ou está abaixo do que você esperava antes da temporada começar? Eu vou com o Bruno. Um abraço aí pro Nick. Rapaz, isso é uma boa pergunta. Eu acho que, em termos de qualidade de jogo, eu acho que está abaixo. Eu esperava esse time jogando melhor. Tá? Quando a gente imaginou um time com os três, mais o Ayton, com o banco, vindo do banco o Smart, Larave e tal, e companhia, eu esperava que esse time ia jogar bem melhor. Tá? Agora, quanto à posição, eu esperava isso aí mesmo. Quinto, sexto, não esperava estar entre os 3 primeiros, por exemplo. Então, assim, tem esses 2 pontos de vista. O que o time joga e onde o time está colocado. Certo. Matheus? Cara, a situação do Lakers, mano, pra mim, hoje, ela é um pouco decepcionante. Porque, assim, eu me decepcionei no playoff passado. Bom, mas eu esperava que, após esse baque, e aí eu tô falando só de parte técnica, tá? Eu esperava que após esse baque, o JJ tivesse uma evolução. Porque geralmente isso acontece, pô. O cara toma uma porrada no playoff, assim, pô, vou estudar e vou fazer esse time jogar. Então, a expectativa para mim do time, tipo, a expectativa não, até esse presente momento, para mim é uma decepção, porque o time se mostra muito inconsistente, cara, muito inconsistente. Eu não consigo, sei lá, eu espero muito que melhore, sabe? Porque como eu disse na parte passada, porque vai ser muito igual o que eu falei sobre o outro tópico. É muita displicência em momentos chaves do jogo, entende? Muito erros que, pô, nem o profissional não pode cometer. É isso. Perfeito. Minha opinião, para responder ao nosso querido amigo Nicolas, tá mais ou menos o que eu esperava. Não estava com grandes expectativas de diferença, porque o nosso treineiro ele tem um trabalho meio engessado. Não sei se vocês veem isso também. Ele parece que ele tem uma limitação de trabalho para evoluir os jogos, para evoluir
situações do time. Então, para mim, está mais ou menos onde eu esperava que ele ia estar, ali numa posição de perto de poder ter mando de quadro nos playoffs, como também perto de ir para o play-in. Ele está literalmente num meio termo de tabela. Ele está mais ou menos onde eu esperava do time. Então, a gente fechou essa pauta de o que achamos do Lakers e a temporada até aqui. Vamos para a surpresa da trade deadline. O Lakers, o Pelinka, como o Bruno gosta de dizer, o GM que vive no coma, saiu do coma. E glória. Troca. Quanto tempo você não ouvia essa frase na trade deadline, né? O Lakers fez uma troca onde conseguiu, com o Atlanta Hawks, o ala armador Luke Kennard, e em troca se livrou, de glória a Deus, torcedor do Lakers, se livrou de Gabe Vincent, o nosso querido e amado Gabriel Vicente, e a única pique de segunda rodada que o time tinha no momento. É uma troca que muda o patamar do time? Não. Porém, traz um jogador que está com média de quase 50% nas bolas de 3 na temporada. E é um jogador que, quando você tem o Luke LeBron armando o jogo, ele tem essa expectativa de arremessar mais e ter mais condições de pontuar com bolas de 3, que é uma especialidade dele. Mas eu quero saber dos meus queridos, primeiro, todos felizes por ter se livrado de Gabriel Vicente, o seu querido e amado contrato de 33 milhões de dólares totais. E segundo, vocês acham que com a adição do Luke Kennard a gente pode pensar em melhorar de posição na temporada regular, para ir para um quarto, terceiro lugar? Ou ele vai manter o time mais do mesmo? Eu vou começar com esta pauta com o Matheus. Cara, para mim a adição do cara do Kennard foi muito boa pra gente. Porque assim, a todo momento a gente questiona muito a questão de pontuação vinda do banco. Às vezes a gente tinha o Luka fazendo 40, o LeBron fazendo 20. Isso eu vou citar dos jogos mais recentes, porque a gente ainda não tinha o Austin Reeves. O Austin Reeves voltou, acho que tem 3, 4 jogos. Não vou envolver ele nesse bolo. E aí você olhava para o nosso banco. Aí nosso banco tinha, sei lá, Jackson Hayes com 5, Rui Hachimura com 7, Jake Laraga com 3, e por aí vai. Aí você traz pro cara, perdão, tô perdido, tô confuso hoje. Você traz uma pessoa pro seu time que em 3 jogos, aí é loucura de torcedor, 3 jogos, mas o cara já tá com uma média de 10 pontos, 1 rebote por jogo, 2 assistências, 0,7 roubos de bola, jogando 26 minutos. Eu acho que o Gabe Vincent, juntando toda a passagem não, os últimos, sei lá, 10 jogos dele no Lakers, ele não tem média de 10 pontos por jogo, sabe? Então, na minha visão, uma baita de uma adição, porque a gente precisava de gente pontuando no banco. E esse cara veio. E ainda tem uma coisa que eu já peguei, que a galera falava assim, poxa, a gente trocou um cara que não pontua, que não marca, por um cara somente que pontua, porém não marca. Até o presente momento, ele tem feito o papel dele defensivo. Tem corrido, tem se doado. Tá ok. Sabe? A gente fez uma adição que, para mim, é muito boa. E aí, eu acho que tende a culminar a gente dar um pequeno salto na classificação. Porque aí a gente para de perder jogo no qual a gente não tinha o banco, porque o banco passou a ser produtivo, e aí não sei se é culpa do Gabe Vincent, não sei de quem que é culpa, mas nos nossos últimos jogos o banco tem tido de 2 a 3 caras pontuando com uma média no mínimo de 10 pontos. O que é muito importante, porque o time não tinha isso. Entendeu? Então, eu vejo com muito bons olhos a adição dele. Pelo contexto geral. A gente ganhou um cara que vai matar a bola de 3, ganhou um cara que vai contribuir defensivamente, no rebote, nas assistências, e
fazer o seu jogo. Então, eu não tenho do que reclamar desse cara. Perfeito. Brunão, preciso da sua opinião, porque dizem as más línguas, não sou eu que estou dizendo, dizem as más línguas que Gabe Vincent era o seu jogador favorito no time. Eu repito, dizem as más línguas, não sou eu dizendo isso. Então, quero a sua opinião sobre a troca e o que você espera do Kennard no Lakers. Eu vou ser educado, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui no podcast, não merece saber o que eu penso do fundo do meu coração do Gabe Vincent. Então eu vou ser polido, né? Cara, o Gabe Vincent, se livrar dele é uma das... Olha, eu acho que é uma das maiores felicidades dos últimos anos para mim no Lakers. Porque realmente, enfim, acho que não tem torcedor do Lakers que não detesta o Gabe Vincent. Um cara improdutivo, um cara que veio, custou 33 milhões, 3 temporadas, machucou na maioria delas. Uma quase não jogou, machucada, a outra foi metade machucada, e essa também não estava jogando nada. Quer dizer, cara, foi enfim, um dos meus... eu pego no pé do Pelinka, um dos motivos foi ter trazido o Gabe Vincent, tá? Mas viramos a página, ele está longe, graças a Deus. Veio o Kennard. Então, eu tinha dito desde o último podcast, e falo sempre isso batendo papo com vocês e tal, no grupo, que para mim, para mudar de patamar, precisaria 2 caras 3&D nesse time. Melhorar a pontuação e melhorar a defesa. Não veio. Veio um que, com certeza, é um matador de bola. A defesa não é lá essas coisas, mas pode ajudar, pelo menos, ter vontade. Agora, eu acho que, vamos pensar, Luka, Reeves, LeBron, vamos colocar o Laravia e o Ayton de titular. O banco vai vir com Smart, que pode entregar, sei lá, 6 pontos, 8 pontos por jogo. Tem o Kennard, que pode entregar para mim 10 pontos por jogo. Tem o Rui, que vindo do banco, inclusive, para mim, ele rende mais. Pode entregar também os seus 8, 10 pontos. E o Reis, que a gente sabe que ele vai ter uns lobbyzinhos que vai sobrar para ele, e vai colocar uns 2 lobbies para dentro, 4 pontos, 5 pontos por jogo. Cara, o banco, que era uma desgraça, já temos um banco. É um banco que vai brigar pelo título da NBA? Talvez não. Mas é um banco que, dá para, chamar de banco. Porque a gente, até então, era só terrão. Nosso terrão era o nosso banco. Então, assim, volto a dizer, o time saudável e esses caras vindo do banco, eu acho que a troca é válida. Gastou o último pique de segunda rodada. Sim, ok, foi necessário, e eu espero que a gente ofereça um contrato razoável para o Kennard para o ano que vem. Porque realmente também jogar um second fora para ele ficar, como fez o DFS, que a gente entregou 2 piques de segunda rodada. O cara veio, jogou 3 meses e a gente perdeu de graça? Não vale a pena. Então, eu espero que o seu Pelinka trabalhe, dê um contratinho lá para o cara, 6 milhões, 7 milhões, que é o que Kennard vale, e vamos ter o direito de sonhar, mesmo sem mudar o patamar. Perfeito. Eu já dei minha opinião antes de passar o assunto para vocês, né? O Kennard entregando seus 10 pontinhos todo jogo, que é o que a gente esperava do Gabe quando contratou ele vai fazer o que a gente espera, e como ele é um contrato expirante, é um cara que veio também sem afetar cap para o ano que vem, para a próxima temporada, né? Agora,
para fechar esse maravilhoso podcast aqui com opiniões sensatas e incríveis, eu tenho uma última pauta. Primeiro, vou dar os créditos aqui da informação, que é do Age Brasil. Aí eu não sei se ele pegou de um site gringo, que ele não pôs crédito. Então, pode ter sido ele que pegou a informação. Senão, não tenho crédito de onde ele pegou. Eu estou dando crédito de onde a gente do Showtime teve a informação, né? Ele listou 10 times que estão nos playoffs e o recorde que o Lakers tem contra eles, tá? Vou passar para vocês. E aí tem depois a frase do nosso front office. Certo. Contra o OKC, a gente tem um recorde de 0-2. Contra os Pistons, a gente tem um recorde de 0-1. Contra os Spurs, a gente tem um recorde de 1-3. Contra os Knicks, temos um recorde de 0-1. Contra os Celtics, temos um recorde de 0-1. Contra os Rockets, um recorde de 0-1. Contra os Cavs, temos um recorde de 0-1. E contra os Suns, temos um recorde de 1-2. Totalizando 2 vitórias e 12 derrotas em 14 jogos contra times que estão em posição de playoffs. Aí o Brasil está omitindo algumas informações, que eu acho que o nosso recorde contra Denver deve estar igualado. Tem alguns outros times que estão em posição de playoff que a gente tem um recorde bom. No tweet dele, ele usa a seguinte frase: mas segundo o nosso GM, o time foi feito para os playoffs. Eu quero saber de vocês, meus queridos companheiros, se dá para acreditar nesse time nos playoffs e o quanto isso afeta a visão de vocês de ter esse recorde contra alguns times que estão em posições de playoffs, tanto na Conferência Oeste como Leste. Lembrando que Pistons, Knicks, Celtics e Cavs, a gente só enfrenta 2 vezes na temporada. Então, o máximo que pode acontecer aqui é igualar o recorde por conta de serem de conferências distintas. Eu vou começar com o Matheus, esse tópico, que até foi ele que trouxe a informação aqui para a gente discutir. Então, Matheus, o que você acha sobre essa situação e o que você vê no time do Lakers? Cara, quando eu penso nos playoffs com esse time, eu torço para aquilo que o Bruno trouxe no começo, que a partir do All-Star Break, após o All-Star Break, no caso, eles virem a chavinha e pensem, e estejam com o sentimento de que vamos competir. Porque se manter a mesma energia que tem hoje, é a primeira rodada no máximo para mim, cara. Porque é difícil você ter perspectiva de um time que, tá defendendo mal, atacando mal, e assim, pode ser bruta a maneira no qual eu vou dizer, tem lampejos na temporada, porque às vezes você vai falar, porra, mas o time tem 32 lampejos. Teve um jogo que, tipo assim, parece que um time não queria ganhar e o outro queria menos ainda, tá ligado? E aí o Lakers ganhou o jogo. E tem jogo que o Lakers realmente quis jogar. E esses jogos são os que são legais. Então, se ele virar a chavinha e falar, e os atletas pensarem, vamos competir, vamos ganhar, eu acho que dá para ir um pouco mais longe. Eu acho que a gente consegue chegar ali próximo. Vou ser otimista e jogar nas finais de conferência. Mas, se manter a mesma energia, a mesma vontade de jogo, cara, o primeiro round é muito pra gente. Aí vai pensar, mas e o play-in? Não, a gente passa do play-in. Mas o primeiro round eu acho que a gente não passa. Eu acho que a gente não entra no play-in, pra ser bem sincero. A gente pega o primeiro round direto. Sem precisar passar pelo estresse de uma partida, se não me engano, 2 partidas ou é uma partida extra. Eu não lembro mais como funciona. Não lembro mais a sequência do play-in. Mas, primeiro round, com a mesma energia, se tiver. Então, falando, né? Se manter a mesma energia, primeiro round é muito. Isso mesmo. Se manter a mesma energia, primeiro round é muito. Precisa melhorar, pelo menos, a questão de entrega para o torcedor. Pelo menos isso. E aí o resto vem com o tempo. Certo. Bruno, você concorda com o nosso front office que
esse time em playoffs ele pode ser melhor do que ele está jogando agora? Não concorda? O que você tem de visão sobre isso? Cara, eu concordo, tá, em partes, e eu estou mais otimista do que o Matheus. Esses dados aí dos confrontos diretos não me preocupa de verdade. Primeiro que alguns desses confrontos foram times do leste. Knicks, Boston, Pistons, Cavs. Mas, gente, a gente só vai jogar contra um deles, se for preciso, e na final. Então, assim, para mim não quer dizer muita coisa. Tá? E outra coisa que eu pergunto, quantos desses jogos a gente estava com o time completo? A gente estava com os três. Dos 9 jogos que a gente jogou com o nosso trio, quais foram contra esses times? Então, assim, essa estatística é uma estatística que eu não me preocupo muito. Tá? A gente sabe muito bem que essa NBA de hoje é uma NBA de lesão. Tá? O time que chegar mais inteiro nos playoffs tem uma vantagem enorme, independente da posição. Se o número 1 do ranking dos stands, na última rodada, machucou um principal jogador, ele não é favorito contra o 8º. Entendeu? Porque está tudo muito equilibrado. Então, o Lakers, para mim, times que são claramente superiores ao Lakers, para mim, OKC, Spurs e Nuggets. Esses times, para mim, a gente é inferior a esses 3. Agora, Rockets tá lá, tá no mesmo nível. Os Lobos tá no mesmo nível. New York tá no mesmo nível. Pistons tá no mesmo nível. Então, eu realmente não me preocupo. O que me preocupa é a gente entrar nesse playoff saudável. Saudável. Porque a gente está acompanhando, como ano passado, que a partir do momento que o jogo estava super aberto, super favorito ou OKC, tomando um sufoco do Indiana, a partir do momento que o Haliburton, que é o melhor jogador deles, machucou, aí acabou a série. E teria acontecido a mesma coisa se o Shai tivesse machucado. Teria acabado a série e que teria ganho era Indiana. Então, eu concordo com o front office quando disse que esse time é feito para o playoff. Ok? E a minha ressalva, desde que a gente fique saudável. Os 3 saudáveis voando, cara, é muito difícil bater o Lakers. Porque a experiência, o Luka cresce nos playoffs. A experiência que o LeBron tem nos playoffs. E se o Reeves jogar o que ele está jogando nessa temporada, jogar nos playoffs, cara, eu acho que não é a gente que tem que temer os outros que têm que temer a gente. Esse time vai ser difícil de ser batido. E o Ayton também, largando a preguiça dele, que eu não vou passar um podcast inteiro sem falar. É isso que eu queria. Tava demorando. Eu controlei até agora. Então, se no playoff, pelo menos, ele falar, eu já fui uma leseira a temporada toda. Agora eu vou querer jogar, que eu quero aumentar o meu salário do ano que vem. Cara, o nosso time é um time que vai brigar com qualquer um. Voltando a dizer, OKC, Spurs e Nuggets estão um degrauzinho acima. O resto, tenho medo de ninguém não, galera. Eu vou ficar um pouco das respostas de vocês, que eu concordo com a parte do Matheus que o time precisa mostrar um pouco mais de vontade nos playoffs, porque se passa a porcaria da temporada inteira se poupando, playoff, irmão, você tem que se matar do primeiro ao último jogo. Sim. Eu quero vocês se jogando em quadra, dando a vida. Se precisar jogar 48 minutos, vai jogar 48 minutos, porque a gente está nessa desse time se poupar para playoff faz 3 anos. Vamos falar bem a verdade aqui. Que toda vez que chegamos para o LeBron, não, a temporada é muito longa, mas quando chegar os playoffs, chega o playoff mode, né? Como eles gostam de falar. E eu vou com a que o Bruno falou também. Se o time todo ficar saudável e conseguir jogar junto,
Eu vou usar uma frase que o nosso produtor Xerebeu usa com outro time de Los Angeles. Ele tem a capacidade de ganhar de qualquer time. Como ele também tem a capacidade, se ele for preguiçoso, de perder para qualquer time. Então, assim, a gente precisa da tempestade perfeita. É os caras mostrando um pouco mais de vontade, descansados por conta de se poupar na temporada regular, mas a saúde do time está intacta para conseguir mostrar o melhor basquete quando importa, que é nos playoffs. Desculpa ter te cortado, Matheus, pode falar. Não, cara, eu só ia falar, é isso, o time, eu não tenho dúvidas de que o elenco pode, tá ligado? Porque a gente já viu bastante, sabe? Até mesmo em temporada regular. Mas, pô, tipo, vai ficar. Quando é que vai entregar esse playoff mode que eles sempre falam, entendeu? Tem que mostrar, pô, alguma coisa pra gente, porque a gente tá assistindo o jogo e os jogos vão passando e a gente não vê, tipo, o time engrenando, sabe? E também tem essa questão das lesões. Eu até esqueci de citar, pô. É uma temporada, não é uma temporada, é uma geração de basquete que tem muita lesão, muito rompimento de ligamento, muitas lesões que demoram 1, 2, 3 meses para que o atleta volte para a quadra. E tudo bem, isso acontece. Mas, pô, quando o seu time tem 3 estrelas, porque eu trato o Austin Reeves como a terceira estrela, ou a segunda, dependendo dos olhos, o time tem que entregar um pouco mais, sabe? O time tem que. Pô, o time poderia estar, para mim, pelo menos com umas 38 vitórias. Porque eu tô pegando jogos que, tipo assim, era pra gente ter ganhado e a gente, por um vacilo, não. Por ter entrado dormindo na partida, a gente perdeu ela, saca? Entendo perfeitamente Mas a sua sensação. Pode falar, Bruno. eu acho que, cara, geralmente o Lakers entra no playoff de um jeito diferente. A gente chegou na final de conferência contra a Nuggets sem ser candidato a isso. O time se mostrou capaz. Aí no outro ano, perdemos de novo para o Nuggets. E foi um 4-0. Pô, mas foram jogos duros. Game winner que o Murray tirou da cartola, sabe? Partidas memoráveis do Jokic. Bruno, Tem, assim, pode falar. desculpa te cortar, irmão. É que vamos fazer o seguinte. O mesmo time do ano passado é o time que joga hoje. Porque se você pegar dos Nuggets, a gente já perde o AD, o que é, para mim, muita coisa de perda. Porque Não, tudo bem. é um cara muito importante. Mas aí a gente pega do time passado para esse time. Você acha que o playoff passado nosso foi um playoff bom? Mas o playoff passado nosso, Matheus, a gente não tinha time. Com a troca do Luka, a gente não tinha time para jogar os playoffs. Tanto é que teve um jogo que o J.J. Redick botou o time todo para jogar 48 minutos. Não botou ninguém no banco. Isso eu lembro. Sim. Então, assim, a gente não tinha time para jogar. A gente não tinha pivô, o Reis era titular. Então, sim, assim, não foi falta de vontade que a gente tomou de 4-0 para os Lobos. Foi falta de qualidade. Porque com a troca, eu não sou, sabe? Ficou o Luka e o LeBron machucado. O Reeves machucado também. Entendeu? E assim, cara, o Austin Reeves não foi bem, sentiu a pressão, e aí não tinha milagre que pudesse fazer o time passar pelo Lobos com o garrafão que tinha. O garrafão dos caras era o Randall e o Gobert contra o Reis. Não dá, é assim. E aí, quando vinha o banco, ainda vinha o Nas Reed ainda por cima. Exatamente. É assim, a gente pegou um matchup muito desfavorável para a gente. Entendeu? Então, assim, para mim era impossível, era missão impossível. Tá? Nesse ano, eu acho que se juntar à vontade, que geralmente acontece, é inegável que LeBron James joga playoff diferente do que ele joga a temporada. A gente já tá cascudo de LeBron. Temporada ele vai naquele Miguel, não sei o quê, mas no playoff, ele se identifica muito mais. Aí você vai falar, Bruno, mas ele tá um ano mais velho. É verdade.
Isso pode pesar negativamente. Agora, o Lucas saudável, querendo ganhar, ele levou sozinho o time do Dallas, cara, para as finais. Tinha um Kyrie lá ajudando? Tinha. A gente tem o Reeves ajudando. Então, assim, é super possível. O Lakers cresce nos playoffs. Cara, playoff é camisa. A gente sabe disso. Você jogar contra o Lakers não é fácil. Assim, jogar contra o Boston do lado de lá. Então, assim, é super possível. Eu tô acreditando. Desde que a gente fique saudável. Esse, para mim, é o X da questão. Perfeito. Uma aula de análises do Matheus e do Brunão. Senhores, estamos para encerrar. Considerações finais de vocês, algo que vocês queiram desabafar, falar. Matheus, a prioridade é sua. Cara, minha consideração final, eu espero que o time melhore. Eu quero ver o time melhorar, porque a gente não é torcedor à toa, essa é a verdade. Gosta da parada. Eu espero que o time melhore após a parada para o All-Star Game e que a gente consiga fazer um bom playoff, velho. Porque tudo bem, mano, às vezes acontece de não ser campeão mesmo. Acontece de as bolas não entrarem um dia, lá ele. Mas, pelo menos que tenha vontade, saca? É o que mais me indigna, às vezes, é a falta de vontade. Justíssimo. Bruno, suas considerações finais? Galera, muito obrigado a vocês, Américo, Matheus, galera que está escutando a gente. É sempre um prazer falar sobre Lakers, trocar uma ideia com vocês. A gente faz isso sempre no Discord. Galera que está ouvindo a gente ainda não sabe, chega junto da gente no Discord, no Showtime, que a gente transmite e troca ideia em todos os jogos do Leicão. Cara, o que eu quero dizer é, Gabe Vincent, nunca mais pise em Los Angeles, pelo amor de Deus. Aliás, se você quiser ir pro Clippers, está liberado, tá? A gente paga até a passagem. Agora, vestindo roxo ou dourado, nunca mais. Vamos também agradecer hoje à noite, todo mundo, fazer uma reza para o Pelinca, que graças a Deus está vivo, se recuperou de um coma, estava realmente, a situação estava gravíssima. Graças a Deus, ele está bem. E é isso. Vamos rezar que esse time fique saudável, que nada aconteça com os nossos 3 jogadores principais, nem com a galera do apoio, que é o Preguiça do Eiton, o Smart, o Laravia, o Rui, que essa galera fique saudável, que esse time saudável a gente vai incomodar. Pode apostar. Obrigado. Abraço para vocês. Parafraseando Everaldo Marques, já que estamos vindo de uma narração Super Bowl, Gabe Vincent, vai para o inferno! É bem isso. Matheus, Bruno, muito obrigado pela companhia de vocês nesse podcast, pelas suas opiniões. Estava com saudade de gravar, estava com saudade de fazer esse programa maravilhoso e é sempre um prazer inenarrável de fazer esse podcast. Como o Bruno disse, a gente tem um Discord, tem Twitter para vocês acompanharem e seguirem, é tudo @Showtime Brasil. Aí lá tem um link do grupo, tanto do WhatsApp como do Discord. Se não, manda uma DM para nós, marca a gente e a gente resolve o problema caso você queira se juntar a nós, as nossas resenhas e ver todos os jogos do Lakers conosco. Então, sem mais delongas, produção, aquela musiquinha bacana que todo podcast tem para fechar. Como não temos aqui o responsável da frase, que afinal deve estar indo para a academia, segundo ele mesmo, e deve estar puto, graças ao time de futebol que ele torce. Um abraço para você, Rafael. Espero que a situação do Santos piore. Parou. Eu quero que suba a trilha, porque a frase dele farei eu. It's showtime! Valeu, galera! Perfect day.